ficou parado admirando um aquário como este. Peixes coloridos que chamam a atenção e atraem olhares. O aquarismo, nome dado à prática de criar peixes ornamentais, atrai cada vez mais apaixonados pelo estilo, transformando-o em hobby. Nos tempos mais frios do ano, nós devemos tomar certos cuidados com a saúde. E uma curiosidade, com os peixes ornamentais, aqueles que ficam em aquários, são a mesma coisa. Eu estou aqui com o Luiz Augusto, ele é zootecnista, vai dar algumas dicas aí no outono, certos cuidados que devem ter com os peixes. Luiz Augusto, quais são os cuidados aí que devem ter com os peixes nessa época do ano? Bom, como o metabolismo do peixe diminui com relação à temperatura, então existe um acontecimento que é a diminuição do consumo de ração. Então, se você continuar com o mesmo manejo nessa época do frio e você não ter um aquecedor com termostato para manter a temperatura, o peixe diminui o consumo e esse excesso de ração que você está colocando no aquário vai consequentemente estragar aquela água em que o peixe está habitando. Diferente do que muitas pessoas imaginam, a água dos aquários deve estar em temperatura apropriada para os peixes. No outono e inverno, quando a temperatura cai, é necessário aquecer os de água doce. É interessante que quando vai baixando a temperatura da água, chegando a 20 graus, 18 graus, isso faz com que o peixe pare até de se alimentar, não que leve à morte. Se todos os elementos da água estiverem corretos, ele pode até ficar um bom período sem se alimentar, como acontece no rio, e não acontecer nada. Isso é natural, questão de metabolismo. Então, para a gente evitar isso, existem os aquecedores com termostato, são aparelhos que é colocado no aquário, que mantém a temperatura constante ideal para o peixe. E aí ele continua a vida dele normal. Mas sempre não esquecendo de ver os outros problemas químicos, que é a questão de pH, né, que é a acidez da água, amônia, nitrito, essas outras coisas. Este peixe laranja é da raça Kinger, que enfeita o salão de Vanderlei. Ele está solitário há uma semana, porque os outros dois companheiros do aquário não resistiram à temperatura baixa. Não tenha dúvida, quem tem aquário, igual eu há muitos anos, né, aqui na minha empresa de beleza, tem um cuidado muito especial, porque o frio água muda muito a temperatura, ela cai, então a gente tem que dar uma elevada na temperatura, pôr às vezes um aquecedor, e eu mesmo acabei agora descuidando um pouquinho com esse frio, achei que não ia acontecer nada, acabei perdendo 2 peixes. Vanderlei adora peixes e resolveu diferenciar o aquário. Este atrai a curiosidade, a banheira agora é ambiente para os cascudos. Já Gerson Neto é completamente apaixonado pelo aquarismo. Este aquário fica na casa de sua mãe e na casa dele existe um lago de carpas na garagem, um aquário na sala e 3 na cozinha. Haja cuidados. Começou quando eu ganhei o primeiro aquário, mais ou menos uns 5 anos atrás, de um amigo meu que eu comentei com ele, né, que eu sempre tive vontade de ter, queria muito, gostava já disso, mas não tinha experiência. Aí ele por acaso ele tinha um aquário na casa dele, um aquário não muito grande, e ele me doou esse aquário. E com isso eu fui montando, fui gostando, vai pesquisando sobre os tipos de peixes, tipos de aquários diferentes, e com isso a gente vai montando vários aquários, vai gostando cada vez mais desse hobby. Gerson confessa que quando iniciou a atividade, por falta de experiência, perdeu alguns peixes, justamente por causa da temperatura, mas que tudo é questão de pesquisar e troca de experiências. Tem que pesquisar bastante, conversar bastante com quem já teve. Antes de montar, você sempre vê o tipo de peixe que quer fazer, para você montar o aquário certinho, perto do que eles vivem no ambiente deles mesmo. Tem que ter muito cuidado. Tem que ter bastante cuidado. Limpeza de filtro, alimentação dos peixes. É bem trabalhoso, mas é um negócio bem legal mesmo.
Já os cuidados com os aquários marinhos de água salgada são ainda mais minuciosos. A temperatura também deve ser monitorada. Mas ao contrário do de água doce, estes aquários que levam peixes típicos de mares precisam estar em água gelada, mesmo no tempo quente. O aquário marinho, ele tem alguns cuidados diferentes do de água doce, né? O aquário de água doce, como a gente está num clima tropical, é mais fácil de manter por acompanhar o clima, né? Então o cuidado é do aquário de água doce, na época do frio, colocar o aquecedor. O marinho já é o contrário. Como a água do mar varia entre 22 e 25 graus, a gente tem que tomar cuidado para não elevar a temperatura. Então o aquário marinho a gente tem que ter cuidado para manter a temperatura baixa. Tem que ter um resfriador, manter ela baixa. Então na época do frio é mais fácil manter o marinho. Então você não pode colocar vários peixes porque eles brigam, você tem que escolher a espécie, a família, né, para colocar, não pode estar colocando qualquer tipo de peixe no aquário. Mário Júnior é um amante do aquarismo. Começou ainda criança como uma simples brincadeira. O gosto aumentou e resolveu se aprofundar pelo estudo dos peixes. Então fez faculdade de biologia. Hoje destaca que o aquarismo precisa ser estudado. Com certeza, os pais deveriam incentivar as crianças a terem um aquário, porque no início é só uma brincadeira, né? A criança vai lá, vê o peixinho, gosta, só que depois ela vai querer aperfeiçoar, e para aperfeiçoar ela vai ter que estudar, né? Isso aí é muito importante para a criança.